Eita, sabadão, estamos aqui trabalhando para você. Assista o vídeo até o final porque tem reflexão importante, tem informação importante. Eu quero trazer um exemplo do que aconteceu há 2 dias atrás, que me fez refletir bastante. Eu presto muita atenção nas questões do dia a dia, do cotidiano, mesmo porque a minha formação é filosofia contemporânea e eu quero entender o que está acontecendo na contemporaneidade para poder entender o mundo atual, o mundo que a gente está vivendo. Há 2 dias atrás, eu ofereci uma fruta para uma criança de 11 anos de idade. E assim que a criança comeu aquela fruta, ela disse assim, nossa, é azedinha, né? E não comeu mais a fruta. Só que o detalhe, essa fruta, ela é docíssima. Não tem nada de azedo na fruta. E é uma fruta que eu considero espetacular. Eu sou vegetariano há mais de 20 anos. Eu me alimento muito com frutas, com legumes, com verduras. Eu gosto muito da alimentação natural. E é óbvio, tem um pequeno detalhe nessa história. Como a gente está sendo super excitado em todos os sentidos, e como especialmente esses alimentos ultraprocessados, eles são profundamente doces. Esse doce que a gente vê nesses alimentos, que são fórmulas químicas, a gente nunca vai ver na natureza. Exatamente porque eles não são naturais, e exatamente porque eles foram feitos, eles são fabricados para provocar um vício, né, para que a pessoa volte a comer, volte a gastar e comprar, porque a questão toda é capitalista, a questão toda é financeira. E a pessoa, quando ela tem um parâmetro dessa natureza, quer dizer, ela se alimenta com esses ultraprocessados, super doces e tudo mais, quando ela vai ter um contato com um alimento natural, ela nunca vai conseguir ter uma apreciação desse alimento como ela tem sendo bombardeada por todos os lados por esses alimentos que são super doces ou excesso de sódio, essas coisas todas. Eu estou trazendo para você esse exemplo, essa reflexão, porque é exatamente assim que acontece com o bolsonarismo e com essa política da extrema-direita. Eles são o tempo todo bombardeados com aquilo que, na verdade, depois vira uma armadilha contra eles mesmos. Então, se você observar dentro do bolsonarismo, os vídeos estão cada vez mais violentos, as atitudes estão ultra-violentas. Se você observar, as fake news, elas estão cada vez maiores e mais cabeludas. Se você parar para entender como que está o bolsonarismo hoje, você vai perceber que as análises, entre aspas, estão cada vez mais imbecis, mais estúpidas. E as pessoas estão o tempo todo sendo bombardeadas com isso e querem cada vez mais. A fake news de ontem não serve mais para hoje. A análise imbecil de ontem não serve mais para hoje. Então você tem que estar o tempo todo criando essa rede de desinformação e de ódio. Essa é uma situação que mostra claramente por que isso vira uma armadilha contra eles. Chega um determinado momento que o fato de não ter mais escrúpulos já é algo que vira contra eles, que é a conclusão do vídeo de hoje. Eu quero mostrar para você, por exemplo, um vídeo que foi trazido agora, recentemente, teve uma viralização, e eu quero que você compreenda o que está por trás desse vídeo. É claro, você vai dar até risada com o que vai ser dito aqui, mas é importante você saber, como os bolsonaristas eles se informam exclusivamente pela internet, mais especificamente em canais extremistas, isso aqui para eles é real, olha só. Quem ousar tocar em Eduardo Bolsonaro estará decretando guerra contra os Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro acabou de se tornar o estrangeiro mais protegido do mundo. O FBI detectou uma ameaça direta ao político. Sendo assim, o presidente dos Estados Unidos imediatamente decretou que tanto a Força Nacional quanto o FBI protegesse Eduardo Bolsonaro de quaisquer ameaças, tanto ela interna quanto externa, tornando o estrangeiro mais protegido do mundo. Você pensa que acabou? O presidente dos Estados Unidos foi além, aplicando um grande finale, dando a nacionalidade americana para Eduardo. Sendo assim, quem tocar em Eduardo Bolsonaro estará decretando guerra contra os Estados Unidos da América.
Alguém tem que falar para esse sujeito que esse microfone que ele está usando, ele é direcional, tá? Ele é para você gravar assim, não assim. O Eduardo Bolsonaro vai declarar guerra. Não é assim que você grava. Eu tenho esse microfone aí, ó. Ele é assim, ele é um microfone dinâmico, ele é um microfone direcional. Mas esse não é o caso. A questão maior é que você percebe que ele está mentindo do começo ao final. É só mentira. Não existe esse negócio de você vai colocar o FBI ou o FBI, sabe, vai declarar guerra aos Estados Unidos por causa do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, você vai declarar guerra aos Estados Unidos. Isso não existe. Mas você percebe que as pessoas que acompanham, elas não querem simplesmente acreditar ou deixar de acreditar. Elas têm o desejo que aquilo seja verdade. Não é só uma questão de acreditar, é uma questão de querer acreditar, de você falar, não, isso tem que ser real porque eu gostaria que fosse real. Apesar de ser uma mentira descomunal. E assim é o bolsonarismo. Paralelo a isso, o próprio Eduardo Bolsonaro, ele é um sujeito que está defendendo a anistia geral e irrestrita, coisa que nunca vai acontecer. Eu garanto isso para você. Isso nunca vai acontecer. Mas por que ele está querendo de todas as formas? Ele deu uma entrevista para o Globo e deixa claro que ele está querendo a anistia geral e restrita para que ele, o Eduardo Bolsonaro, possa ser também um sujeito beneficiado por essa anistia. Ele coloca isso nessa entrevista. Se retornar, eu sei que eu vou ser preso. Então eu tenho que primeiro, tirar o Alexandre de Moraes dessa equação. Eu tenho que anular ele, eu tenho que isolar ele. A gente tem que aprovar uma anistia ampla, geral e irrestrita para que alcance todos os perseguidos do Alexandre de Moraes. Não é só com relação ao 8 de janeiro, não. Por exemplo, o juiz Ludmila Lins Grilo está vivendo exilado aqui e não por relação com o 8 de janeiro. É por isso que tem que ser uma anistia ampla, geral e irrestrita. Tem que ser uma anistia ampla, geral e restrita porque tem que beneficiar a ele, porque ele sabe que cometeu crimes. E os crimes não vão só apenas nessa seara, que já é muitíssimo grave, vamos deixar bem claro, não é só nessa questão de golpe de Estado e de traição da pátria, um traidor da pátria, um sujeito que vai para os Estados Unidos para conspirar contra o próprio país, que em muitos lugares, inclusive nos Estados Unidos, ele poderia ser morto, ele poderia ter prisão perpétua ou pena de morte pelo que ele fez, nos Estados Unidos e em outros países. Veja bem, não é só isso. Existe a malandragem, o sujeito é malandro. Agora, por exemplo, existe uma investigação para demonstrar que ele está usando dinheiro público para financiar os atos criminosos dele. O TCU ele viu indícios de irregularidade e, por isso, então, pediu para que a Câmara investigue suposto uso indevido de dinheiro público para bancar a estadia de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Vamos fazer aqui um breve histórico desse caso, O Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde fevereiro. Em março, ele entrou com um pedido de licença aqui na Câmara dos Deputados, só que esse prazo se encerrou agora, em julho. Eduardo Bolsonaro não voltou ao Brasil, então começou a tomar faltas injustificadas. Lembrando que nesse período que ele está lá nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro tem feito contato e reuniões com integrantes do governo norte-americano e articulado a favor do tarifaço de Donald Trump contra o Brasil. O pedido no TCU ele foi aberto o processo no TCU, foi aberto por um pedido feito pelo deputado Guilherme Boulos, do PSOL. O TCU concordou com os argumentos dele e agora cabe à Câmara investigar os indícios de irregularidade. Uma explicação, como os indícios de irregularidade apontam para valores abaixo de R$120 mil, essa tem sido a linha de corte do TCU para decidir se abre um procedimento interno ou se repassa a investigação a outro órgão. Nesse caso, coube então ao TCU repassar à Câmara dos Deputados. O TCU vai ter que esperar a Câmara concluir essa investigação. Veja bem, a cada dia que passa, quanto mais Eduardo Bolsonaro escala contra a Câmara, especialmente contra Hugo Mota, contra Alcolumbre, e ainda mais, se realmente for aprovado, acho difícil, que seja aprovada uma lei Magnitsky contra o Alcolumbre e o Hugo Mota, quanto mais isso escala, mais existe a possibilidade da Câmara colocar essa investigação na pauta. E aí existe uma questão que é um resumo. De fato,
A possibilidade do Eduardo Bolsonaro ter usado dinheiro público para conspirar contra o país, ela é enorme, 90%. Então, além do Eduardo Bolsonaro ter sido bancado pelo pai, 2 milhões de reais que o Jair Bolsonaro assumiu perante a justiça, que enviou para o Eduardo Bolsonaro conspirar contra o país, tem essa situação de, nesse momento, o Eduardo Bolsonaro receber salário de deputado. Ele sequer foi ainda impedido de receber salário. A gente está bancando, a gente está pagando para o Eduardo Bolsonaro receber salário de deputado conspirando contra o país. O que traz aqui uma análise que eu achei muito pertinente do Otávio Guedes, que fala exatamente sobre essa questão do ataque contra a nossa economia agora, quando antes o que eles faziam para matar pessoas era dizer que estavam defendendo. A pandemia, salvar 700 mil vidas, era conversinha. Primeiro vinha economia. Vocês não entraram naquela conversinha mole de fica em casa, a economia te vê depois. Agora, dane-se a economia para salvar uma vida, a do pai dele. O nome disso é hipocrisia. Hipocrisia das bravas. Cara de pau. Vagabundagem. E aqui eu quero até trazer para você, apesar do The Economist ter colocado uma matéria interessantíssima que mostra claramente o tamanho desse ataque do Trump contra o Brasil, que não é isso tudo, né? O The Economist diz o seguinte: tarifas de Trump sobre o Brasil são mais latido do que mordida. A revista britânica aponta que o impacto das tarifas dos Estados Unidos é limitado para o Brasil, que hoje depende muito menos do mercado americano. Apenas 13% das exportações estão expostas às tarifas de Trump. Veja bem, isso é verdade, mas verdade clara e inequívoca. Mas é óbvio que vai haver um pequeno impacto, especialmente em alguns setores que ainda estão sendo tarifados por cerca de 50%. A gente tem que levar em consideração que, nesse meio tempo, o governo não está parado. O governo está estudando ações para defesa daqueles que vão ser diretamente afetados e para escoamento de muito, não apenas a questão de produtos, mas muito também em relação a trabalhos que podem ser afetados aqui no Brasil, de empresas, para que possa haver uma compensação. Então hoje a gente já tem, por exemplo, a possibilidade de um anúncio de venda de aviões para a Índia, que é uma coisa recorde na história do planeta. Então, ainda existe essa possibilidade de, até nos setores em que os Estados Unidos pode atacar o Brasil, haver uma forma de amenizar. Sim, não vamos negar, ainda pode haver um impacto, mas o impacto é muito menor do que vendem os bolsonaristas, que estão colocando isso como se fosse o fim do mundo e como se fosse realmente a bala de prata, né? Agora a gente vai destruir o Lula, ele não vai se reeleger, ele não vai poder nem se candidatar. Tudo isso está muito longe da realidade. Aliás, eles têm uma análise que é longe da realidade e também aquelas análises que somente um perfeito imbecil pode analisar, e as pessoas batem palmas para essa gente. E essas pessoas estão à frente de veículos de comunicação, tem muita audiência. Observa bem essa análise estúpida, que eu acho que você vai perceber de cara, mas se você não perceber, eu vou trazer para você na sequência por que é tão estúpida que somente um nécio poderia ter uma análise como essa. Olha só. O Moraes também determinou que o Bolsonaro avise com 24 horas de antecedência caso precise se internar com urgência. Gente, pelo amor de Deus, para aí, só um minutinho. Você que está acompanhando o Diário da Massa, olha aqui pro YouTube pra cara do Marcão do Povo. Maria, eu vou falar igual a Jovem Pan agora. Repita. Moraes, Alexandre de Moraes, o ministro, determinou que Bolsonaro informe internação urgente em até 24 horas. Ó, eu vou ficar doente daqui 24 horas, tá? Então já vou avisar logo pra vocês que daqui 24 horas eu vou ficar doente, tá bom, Alexandre de Moraes? Ei, Bill, Psyu, presta atenção, cara. Pelo amor de Deus. Esse cara tá mandando no Brasil, esse cara tá fazendo o que quer no Brasil. Como que eu sei que eu vou ficar doente daqui 24 horas? Bem, é óbvio que você já deve ter percebido aonde é que está o erro na fala desse abécula, desse inepto. Mas se você não percebeu, eu vou explicar. O Bolsonaro, ele está em prisão domiciliar. Ele não pode, o que significa? Ele não pode sair de casa.
Mas ele pode sair da casa sem que ele avise o Alexandre de Moraes. Em qualquer momento que ele precisar sair, olha, eu preciso fazer um atendimento médico, preciso fazer alguma coisa, ele tem que avisar, certo? Pedir permissão, na verdade. E a permissão tem que ser concedida. Porém, ele pode sair da casa em uma emergência médica. E aí o que ocorre? Se houver uma emergência médica, é óbvio que se há uma emergência médica, ele não vai poder avisar antes e pedir permissão antes. É óbvio. Então ele sai e vai cuidar da emergência. E aí depois disso, ele tem 24 horas, não só ele, como os advogados ou quem quer que seja, avise e informe ao STF, que a gente fala Alexandre de Moraes, mas é ao STF, por que ele saiu sem avisar. Então, o que esse pateta falou é uma análise imbecil, que somente um estúpido, um ignorante completo poderia ter essa análise, porque ele sequer, ele leu, ele não teve a curiosidade de, olha, deixa eu ver, por que está escrito isso? E aí, se ele fosse ler, ele ia entender, olha, para sair precisa pedir permissão. Se sair sem permissão, tem 24 horas para justificar a saída numa emergência médica. Então, você consegue entender? E aí o que acontece? Esse sujeito instiga, continua instigando o ódio contra o nosso judiciário, continua instigando o ódio contra o Alexandre de Moraes, na mais absoluta estupidez. Só que as pessoas que veem isso, as pessoas não vão entender, elas vão falar, nossa, tá errado mesmo, né? Será que eu tenho que avisar antes de ficar doente, né? Antes de ficar doente, eu vou ficar doente daqui a 24 horas. Então, se você analisar pelo que ele está falando, entende? Vai haver sentido, só que não tem sentido, porque não é isso que está acontecendo. É uma invenção, é uma análise invertida, uma análise distorcida, não é a realidade. Você consegue entender onde é que está o ponto? E a gente está vendo agora, eu vou trazer aqui para você uma lista feita pela Fernanda Melchiona, tá? Que fala a respeito de, veja quem são os bolsonaristas que podem ter seus mandatos suspensos. E aqui estão todos eles, né? O Marcel Van Hatten, o Zucco, a Zanata, Carol de Tone, Zé Trovão, Nicolas, todo mundo aí, né? Feliciano, Bilinski, esse Domingos Sávio, Sóstenes Cavalcante, Carla Jodi, Bia Kicis, esse Alan Garcês aqui, né? O Garces, eu não sei quem é, não sei como pronuncia o sobrenome, e o Polon. E aí o que acontece? Nós temos aqui uma série de interpretações que foram dadas a respeito das atitudes. E aí esse Polon falou, nossa, eu sou autista, então eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Cada um dando uma desculpa um pouco mais esfarrapada do que a outra. Inclusive teve o próprio Nicolas Ferreira dando uma interpretação mentirosa, ele mentiu. E ele foi desmentido, inclusive viralizou esse vídeo dele ser desmentido, dele sendo desmentido. Se você não viu o vídeo, eu vou trazer aqui. E a Camila Jara, né, do PT, para variar, quando finaliza, ela vem e me dá um soco aí nas minhas partes baixas. Braulio, segura aí, segura que o lance é ajustado. Vou ver aqui, tô conferindo, tá? O Hugo Mota tá aqui na frente e o Nicolas tá atrás. Tem uma suspeita de impedimento, vou traçar as linhas, mas ó, ao contato, observa que a mão da Camila ainda tá aqui, ó, esse é o celular dela. Tá, o celular da Camila tá aqui em cima do ombro do Hugo Mota e a outra mão dela, a mão direita tá aqui, a mão esquerda tá na cintura do jogador que tá à frente, que não participa do lance. Observa que a mão dela tá lá em cima e o jogador Nicolas já caiu. Ele já tá indo deitar no gramado e ele cai logo após o jogo de ombro, contato legal. Recomendo cartão amarelo pro jogador Nicolas, que caiu no chão e simulação de falta, tá? Foi ombro a ombro, ela não deferiu nenhum golpe nele, não teve golpe baixo, eles bateram ombro com ombro. Eu até observei aqui que antes, no comecinho, ele bate com a mão na mão dela e ela depois devolve com o ombro, e assim ele vai ao chão.
O Nicolas mentiu e ele acaba de ser desmentido pelas próprias imagens que filmaram tudo. Tudo foi filmado. Então, isso não é apenas revoltante, isso é como funciona o bolsonarismo. Essa escalada de fake news o tempo todo, de análise imbecis o tempo todo e desses ataques da violência, a escalada da violência. E eles precisam, como eu disse no começo do vídeo, eles precisam o tempo todo apostar cada vez mais, dobrar as fichas nessa hiperestimulação. Eles vão precisar o tempo todo lacrar o tempo todo, fazer sensacionalismo o tempo todo, escalar na violência o tempo todo. Essa, como eu disse no começo do vídeo, é a grande armadilha. Porque num dado momento se volta contra eles. Mostrei aqui para você esses deputados que podem ter os seus mandatos suspensos. E existe uma possibilidade enorme disso acontecer. Por quê? Porque eles passaram dos limites, sequestraram o Congresso. Então agora, por não ter mais limites e por ter uma demanda cada vez maior por parte da extrema-direita, eles vão pagar e podem pagar um preço alto por isso. Olha, sinceramente, eu ainda estou muito desesperançoso com a possibilidade deles realmente serem punidos. Espero que sejam, tá? Eu deixo claro. Mas a gente não espera muito do Congresso tal qual é o Congresso hoje. Né? Espero que sejam punidos, mas sempre com o pé atrás, em função do fato de ser aqueles que estão lá, as pessoas mais abjetas. Né? Boa parte do que está lá é gente que dá ânsia de vômito. Mas eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você acha, se você acha realmente que eles serão punidos ou não. Se eles realmente podem ter os seus mandatos suspensos ou não. Coloca aqui nos comentários. Não se esqueça do like. O like ajuda para que outras pessoas acompanhem o nosso material. Eu peço, por favor, para você se inscrever no canal. Se inscreva no canal. Peço essa gentileza da sua parte, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. A gente está se aproximando muito dos 800 mil inscritos. É uma coisa impensável, né? Eu não imaginava que a gente poderia ser capaz, mas parece que sim, né? Então ajude a gente a chegar aos 800 mil. A gente tem uma dica especial que agora, no final de semana, é mais fácil para você analisar, que é a nossa escola de negócios. Apenas com o seu celular, você só precisa disso, do seu celular. Aí você entra lá no seu celular e apenas com o seu celular você pode trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, e você pode ter essa renda extra, tá bom? Primeiro comentário fixado. Entra aqui, ó, é o primeiro comentário fixado. Você entra aqui, eu mesmo vou explicar tudo para você. Primeiro comentário fixado. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. Eu quero continuar trabalhando para você. Então ajude o nosso trabalho. Seja um membro aqui do nosso canal. Aqui embaixo está escrito, seja membro. Dê essa força pra gente, seja membro, compartilhe os nossos vídeos, distribua os nossos vídeos para que outras pessoas possam acompanhar. E você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Esse aqui é o nosso endereço de Pix. Qualquer valor, o valor que você puder, isso ajuda muito, você não tem ideia, isso ajuda muito o nosso trabalho. Bom domingo! Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.